Depois de uma terceira temporada tensa, com tantos capítulos emocionantes, dramas pessoais, novos personagens acolhidos pelos fãs, perdas irreparáveis, conquistas, vitórias e tantos outros momentos que nos fizeram chorar do começo ao fim, The Chosen conseguiu guardar o melhor para o final, com a resolução do 8º e último episódio, que nos presenteou com a finalização de uma das melhores adaptações de histórias bíblicas já produzidas até hoje. Não só pela grandeza que foi o milagre da multiplicação de pães e peixes, mas pelas reviravoltas inesperadas guardadas até o último segundo pela série. E sim, meus amigos, ele andou sobre as águas. Veja todos os detalhes nesse vídeo. Pegue a pipoca e se prepare porque vamos bibliografar para você. O ano era 990 a.C. Davi assentava-se em seu trono ao lado de sua esposa Batseba para ouvir o mais novo poema composto por Asaf, recitado sem o acompanhamento de instrumentos musicais, mas sustentado pelas cordas vocais do coro que a cada estrofe ressoada penetravam o âmago do coração de um homem que ainda não sabia, mas que dentro de alguns dias sentiria a dor latente e dilacerante da perda de um filho, expressada em um salmo que mais tarde seria classificado com o número 77 em nossas Bíblias. A referência inicial foi clara, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Voltamos exatamente de onde o episódio anterior havia parado e vemos o grupo dos 12 agora completos, sem saber o que fazer perante as ameaças ao seu redor. Mas vendo Jesus que o problema os tinha encontrado e totalmente calmo com a situação adversa, faz um pedido inusitado que deixa seus discípulos confusos. Enquanto todos pensavam em uma forma de sair dali, ele apenas pede para que eles se sentassem. É claro que questionamentos não faltaram, e Judas até mesmo chama aquela atitude do mestre de demonstração de fraqueza. Mas quem disse que ele estava preocupado com isso? Sua resposta era o diálogo, e ele abre uma caixa de perguntas para todo aquele que quisesse ouvir o que ele tinha para ensinar. À medida que ele pregava sobre fé, a multidão ao lado se ajuntava à roda, e entre os poucos que realmente estavam interessados em escutá-lo, um homem chamado Dimitris o interrompe, sendo repreendido por Simão. Mas não foi apenas por sua perna quebrada que aquele homem chamou a atenção dos que estavam ali presentes, mas pelo cheiro viçoso que vinha de seu machucado, causado devido a uma inflamação em seu ferimento, mas que com apenas um toque leve de Jesus em seu ombro, milagrosamente ele é curado na frente de todos, fazendo o homem que chegou ali mal conseguindo andar, ir embora correndo de felicidade no meio da multidão, não dando outra alternativa para eles senão também se assentarem para ouvir aquele capaz de realizar milagres. Não só falando, mas também ouvindo seus desabafos, Jesus tenta conciliar as desavenças causadas por sua parábola, que havia exacerbado o choque cultural daquele povo de diferentes etnias, que divergiam-se entre si e rejeitavam-se uns aos outros, explicando para eles que o significado de sua mensagem não consistia em quem seria digno de se assentar à mesa, mas sobre o desejo do Pai de ver a casa cheia para o banquete, e começa a ensiná-los uma nova parábola, dessa vez do semeador, porém sendo interrompido novamente pelos que ao fundo reclamavam de não estarem conseguindo escutá-lo devido à distância, mas resolvido com a ajuda dos discípulos, que se dividiram em posições estratégicas para repassarem as palavras do mestre até a última pessoa, fazendo Jesus poder continuar aquele sermão que já se estendia até o fim da tarde. Enquanto isso, voltamos para nossa pequena Éden, que tão fragilizada recebia a visita de Zebedeu, sua esposa e Maria em sua casa, após perceberem um comportamento estranho da parte de Simão nos últimos dias, fazendo-os intervirem para saberem o que realmente estava acontecendo entre eles. Mas esse era um assunto do qual Éden ainda não conseguia expressá-lo com facilidade, e se sensibilizando pelo possível teor delicado da conversa, Zebedeu deixa as mulheres a sós para conversar à vontade. Éden finalmente consegue contá-la sobre seu drama vivido silenciosamente e escondido até então, mas consolando-a, Maria sugere que ela buscasse uma resposta de Deus ao seu sofrimento, que seria o único capaz de poupá-la daquela dor, e ela vai até a sinagoga de Cafarnaum com sua mãe em busca de conforto na Torá. Porém, Yosef, o fariseu que as atende, não demonstra tanta empatia com seu sofrimento quanto de preocupações com a lei.
perguntando se ela teria seguido os rituais de purificação judaico após o ocorrido, mas por pequenos lapsos de humanidade que ainda existiam nele, Yosef decide atender à sua vontade e ler uma das passagens das Escrituras, que remeteria ao flashback inicial do Salmo 77, lido para o rei Davi, que provavelmente o teria ajudado a superar a dor da perda de seu filho, assim como de Éden naquele momento, que finalmente encontra o que estava buscando, não apenas sendo renovada, mas talvez iniciando ali um recomeço para sua vida, simbolizada pelo banho de mikva que limpava seu exterior e lavava seu interior. Nahshon, que após cruzar o caminho de Jesus na estrada, seguia seu caminho para Jerusalém com a missão de entregar um recado na sinagoga, é chamado a atenção por uma pastora, que, percebendo se tratar de um judeu, o pergunta por que ele não estaria usando as borlas de oração em suas vestes, sendo respondido por ele que existiam problemas maiores para se preocupar do que com a moda, e segue seu caminho sob a advertência da mulher de que ele se apressasse, pois uma tempestade estava se aproximando. Já era noite quando Shemuel é acordado com a notícia de que o mensageiro o esperava, mas com total desprezo pela aparência do rapaz, que ele sabia ter sofrido influência pelos costumes helenísticos dos pagãos de Decápolis. O fariseu corrige-o sobre suas vestes, que infringiam a lei de Moisés, pedindo que ele tirasse seu colete, fabricado por 2 tipos diferentes de materiais, sem dar ouvidos ao recado que ele tinha para repassar de Jerusalém, parando apenas para prestar atenção quando Nahshon cita ter visto o pregador de Nazaré chamado Jesus, que estava realizando milagres e pregando para judeus e gentios na estrada, e isso era tudo o que ele precisava para comunicar aos representantes do templo. Na saída, Nahshon é abordado por Áticos, que cuidava de seu cavalo, e pareceu bastante interessado na conversa que ele havia tido com Shemuel. Jesus continuava pregando na escuridão quando decidiu encerrar aquele dia, pedindo que todos descansassem para continuarem no dia seguinte. Mas ali começava o drama dos discípulos, preocupados com o desgaste da multidão, e ignorados por Simão, que não queria nem pensar em se mover para fazer alguma coisa a respeito. Então iniciamos o segundo dia, com um grupo de fariseus a caminho do local em que o mestre fazia história, e agora sobre a ciência do Sinédrio, que questionavam entre si a possibilidade dele estar realizando milagres através de bruxarias, mas não parava por aí. A multidão formada por cidades inteiras que estavam ali presentes era incalculável para os discípulos, que, preocupados com suas integridades físicas, continuavam pensando em uma maneira de ajudá-los. Porém, estando a cidade mais próxima a 9 milhas de distância e o dinheiro que eles possuíam insuficiente até mesmo para a compra de comida para uma família, Tadeu e Tiaguinho decidem comunicar o mestre, com a intenção que ele dispersasse a multidão faminta, que já estava quase 2 dias inteiros sem se alimentarem, mas pedindo Jesus que eles trouxessem o que havia disponível para comer. André entrega a ele o cesto ofertado por Telêmaco, que continha apenas 5 pães e 2 peixes, sendo dito por Jesus que eram suficientes. Então, erguendo o pedaço de pão para o céu e dando graças, repartindo-o em 2 pedaços, Jesus os devolve para dentro do cesto e pede que seus discípulos reunissem mais alguns que estivessem disponíveis para serem emprestados. Foram reunidos 12 no total, e para surpresa de todos, como em um passe de mágica, ao serem abertos os cestos transbordavam pães e peixes, suficientes para dar e sobrar, distribuídos imediatamente pelos discípulos no meio da multidão, dividida em 50 grupos de 100 pessoas que foram à loucura, aplaudindo a realização de mais um milagre diante de seus olhos, mas só uma pessoa ainda não se sentia satisfeita. Ao pôr do sol, enquanto finalmente aquela multidão se dispersava pacificamente, Simão negociava o primeiro barco que encontrou pela frente, para voltar para casa o mais rápido possível, que seria remando, tendo sua ideia elogiada por Jesus, que ficaria para orar em um monte sozinho. João, sempre questionador, pergunta se aquele era o seu grande plano, e ele responde que não ficaria muito mais tempo em seu caminho, pois o seu chamado seria um erro, virando as costas para João.
Indo de contramão ao fluxo da multidão e perplexos pela quantidade de pessoas, os fariseus que chegavam atrasados saem tentando reunir 3 testemunhas que os ajudassem a depor sobre o que havia acontecido. Mas Shemuel parecia cada vez mais confuso com a situação. Ele é o único que encontra Jesus descendo o campo, na direção das montanhas, e é chamado por ele para se juntar em oração, dizendo que depois que orassem ele poderia responder todas as suas perguntas. Apesar de Shemuel demonstrar tê-lo seguido, não nos é mostrado que eles teriam conversado a sós, provavelmente sendo revelado somente na próxima temporada. E enquanto pensávamos que o episódio havia atingido o ápice de seu clímax, somos pegos de surpresa, assim como os discípulos, que no meio de uma tempestade não conseguiam estabilizar o barco, jogado de um lado para outro com o impacto das ondas trazidas pelo forte vento. E para desespero ainda maior do grupo, João avista uma silhueta refletida entre a claridade das luzes dos raios, fazendo todos imaginarem se tratar de um fantasma. Completamente apavorados com aquela visão turva, devido à chuva coberta pela escuridão da noite, a cada batida de seus corações os pobres discípulos tinham certeza de que não se tratava de um sonho, mas de algo que estava além de todo entendimento. Jesus vinha em suas direções andando sobre as águas e pedindo que não tivessem medo. Era absurdo demais para qualquer tentativa de compreensão, mas era tão real e concreto quanto tangível, e para Simão não bastava presenciar, ele queria tocar. E tomado de um poder encorajador e de uma ousadia sem tamanho, ele desafia a lógica humana, pedindo que se ele fosse realmente quem afirmava ser, que o deixasse ir ao seu encontro, sendo contraposto por outra pergunta do mestre. "Tens fé, Simão?" Foi a resposta de Jesus, suficientes para o discípulo entender que só dependeria dele. Em total desaprovação dos demais, que pediam insistentemente que ele não fosse, por considerarem aquele ato uma loucura, Simão vai contra tudo e todos, colocando seus pés sobre as águas e dando seu primeiro passo. Ele não precisava entender, mas queria respostas, e pergunta a Jesus o porquê ele ajudava pessoas desconhecidas, enquanto se tratando dele, havia permitido tanto sofrimento e dor. Jesus o responde que no meio das tribulações, era nele que os cansados e sobrecarregados deviam buscar alívio, pois ele era o único que daria descanso. E em frames de segundos, Simão se distrai com a agitação das ondas, passando a afundar pedindo socorro, até ficar completamente submerso sobre as correntezas do mar. Como uma luz no meio da escuridão, ele enxerga a mão do Senhor vindo ao seu encontro e o puxando de volta para a superfície, seguida de pequenas palavras aos seus ouvidos. "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Mas tudo o que Simão conseguia fazer era chorar inconsolavelmente, enquanto Jesus o levava de volta para o barco. Simão agarrava-o com todas as suas forças, se desculpando e pedindo que o mestre não o deixasse, sendo retribuído de volta por Jesus com um abraço eterno de consolação, que marcaria a sua vida para sempre. Nos últimos segundos, enquanto ao fundo é recitado o Salmo 77 por Asaf, como um verdadeiro hino de gratidão ao Senhor, é mostrado algumas cenas de conclusão e outras que servirão como ganchos para a próxima temporada. Você não perde por esperar. E que privilégio termos chegado até aqui com sua ajuda e contribuição diária. Continuem ligados no canal, pois só aqui traremos sempre notícias em primeira mão de todo esse universo para vocês. Nos ajude a divulgar compartilhando nossos vídeos com seus amigos, curtindo e comentando aí embaixo. Juntos somos mais fortes. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo. A todos, tchau!